Fala galera, trazendo aqui para vocês uma aulinha de questões do Estatuto dos Servidores de Bertioga. Provinha chegando aí domingo, então a gente trouxe mais essa aula aqui para vocês. Meu nome é Rosiane, professora de Legislação Municipal aqui na MGL. Ainda não é inscrito? Se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que a gente produz, posta por aqui e também já dá aquele like, aquela curtida no vídeo, que essa aula tá show de bola, merece o seu like. Então, bora lá! Bom, vamos lá para o Estatuto dos Servidores de Bertioga. Primeira questãozinha sobre formas de provimento. De acordo com o Estatuto dos Servidores de Bertioga, assinale a alternativa que não apresenta uma forma de provimento de cargo público. Aí, uma orientaçãozinha básica, né, uma dica básica para a prova é grifar e sempre, principalmente quando está pedindo para assinalar incorreta, a alternativa errada, porque a gente sempre se confunde, né, assim, não sempre, mas corre-se o risco de estar lá buscando a correta e já assinalar de cara ali a A, né? E então, sempre que estiver buscando a incorreta, grava isso, que é errada que você está buscando, né? Para não errar, não responder uma questão errada por bobeira. Então, vamos lá. O que não é forma de provimento? Transferência, aproveitamento, reversão, reintegração ou remoção. Quais dessas formas aí? Qual dessas formas não é uma forma de provimento? E é a alternativa E, remoção. Ah, galera, tenta responder, né? Dá uma pausa no vídeo, tenta responder e depois ver a resposta, né? Para vocês praticarem, treinarem melhor. Então, remoção não é forma de provimento. As formas de provimento no Estatuto de Bertioga tá lá no artigo 11. São formas de provimento: nomeação, promoção, transferência, readaptação, reintegração, aproveitamento, recondução e reversão. Então, essas são formas de provimento. Eu trouxe aí também já as formas de vacância para a gente poder relembrar, já para poder fazer essa revisão também. São formas de vacância: exoneração, demissão, promoção, transferência, readaptação, aposentadoria e falecimento. Então, algumas formas aí: promoção, transferência e readaptação são formas tanto de provimento quanto de vacância, né? Quando o cargo fica vago. Próxima questãozinha, aí de acordo com o Estatuto dos Servidores de Bertioga, acerca das formas de vacância. Então, ainda falando sobre vacância de cargo. A exoneração, ela é aplicada como penalidade e deverá ser precedida de processo disciplinar. E aí? A vacância é uma forma de penalidade? A demissão dar-se-á demissão de ofício quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, ou dar-se-á demissão de ofício quando o funcionário não entrar em exercício no prazo legal, ou ainda dar-se-á exoneração de ofício quando se tratar de cargo em comissão. E aí? Questãozinha, sim, fácil essa, né? Fácil essa. Acho que dá para acertar. Nossa resposta correta é a letra D. A exoneração, ela é feita para cargos de comissão. Cargos de comissão são aqueles de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. E a exoneração não é uma forma de penalidade. Demissão, sim. Demissão é aplicada como penalidade. A exoneração, não. A exoneração, ela vai acontecer quando o funcionário que passou no concurso público e que não satisfez as condições do estágio probatório, no final do processo, se ele não foi aprovado, ele vai ser exonerado.
Quando tendo tomado posse o servidor, ele não entrar em exercício no prazo estabelecido. Então, depois que ele toma posse, ele tem o prazo para entrar em exercício. E se ele não entrar, o prazo de 30 dias, né? Se ele não entrar em exercício dentro desse prazo, ele também vai ser exonerado. E a exoneração para os cargos de comissão, vai se dar a juízo da autoridade competente, então, né, de ofício pela autoridade competente. E a pedido do próprio servidor também, né, se ele bem entender, ele pode pedir a exoneração. Mas lembrar aí que a exoneração, então, não é uma penalidade, ela é aplicada para os cargos em comissão, a critério da autoridade competente ou a pedido do servidor, e nos cargos de provimento efetivo, quando não satisfeitas as condições de estágio probatório, ou ainda o servidor não entrou em exercício no prazo legal. E são penalidades, né? Então, demissão, como eu falei, é uma penalidade. Além da demissão, são formas de penalidade também: repreensão, suspensão, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade e destituição de função de confiança. Próxima questãozinha aí, ainda de acordo com o Estatuto de Bertioga. Essa questão ela traz alguns conceitos. Então, o vencimento é a retribuição pecuniária básica e inicial pelo exercício do cargo público fixada em lei e é irredutível? Esse é o conceito de vencimento, ele é fixado em lei, ele é irredutível? Cargo público é o posto de trabalho na administração, criado por lei em número certo e com denominação, atribuições e responsabilidades específicas, acessível a todos os brasileiros maiores de idade e que preencham os requisitos legais a ser preenchido por um servidor. Próximo item: reversão que decorrerá de decisão administrativa ou judicial com trânsito em julgado é o reingresso do funcionário no serviço público com ressarcimento dos prejuízos decorrentes do seu afastamento. E, por fim, aproveitamento é o ingresso no serviço público do funcionário até então em disponibilidade. E aí? Acho que essa tá fácil também. O que vocês me dizem? O grau de complexidade aí. A resposta correta, letra A. As duas primeiras, então, estão adequadas de acordo com o conceito estipulado, definido no estatuto, e a última também está certa. A única incorreção aí é o conceito de reversão. O vencimento, conceito de vencimento, está lá no artigo 44 na legislação. O vencimento é a retribuição pecuniária básica e inicial pelo exercício do cargo público, fixada em lei e é irredutível. Então, o vencimento é o valor da sua do seu salário, né, que foi fixado em lei, sem o acréscimo das vantagens. O valor do seu salário acrescido das vantagens que você recebe é o que o estatuto chama de remuneração. Então, tomar cuidado aí com essas diferenças. A remuneração é o salário mais vantagens, o vencimento é só o seu salário que foi fixado em lei, certo? Depois, o conceito de cargo público. O conceito de cargo público, eu não trouxe aqui o artigo específico, mas está certinho. Na lei vem falando exatamente como consta aí. Cargo público é o posto de trabalho na administração criado por lei em número certo. Então, número definido, né? Número certo. Pega aqui meu marca-texto. Então, em número certo, com denominação, atribuições e responsabilidades específicas acessíveis a todos os brasileiros maiores de idade que preencham os requisitos legais. Tá certinho, esse é o conceito de cargo público trazido pela legislação. A reversão
Reversão, de acordo com a lei, tá lá no artigo 37 da lei, é o reingresso do servidor aposentado. Aqui, o que acontece? O servidor, ele foi aposentado por invalidez. No entanto, junta médica verificou posteriormente que são insubsistentes os motivos pelos quais foi concedida a aposentadoria ao servidor. Não existem esses motivos, né? Não há motivo para a concessão da aposentadoria, e aí é anulada a aposentadoria e determinado a reversão da aposentadoria, né? E aí o servidor precisa reingressar ao trabalho. O reingresso do servidor aposentado por invalidez ao serviço ativo, no mesmo cargo anteriormente ocupado ou no resultante de sua transformação, bem como em cargo compatível com a eventual redução, perda ou limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental para o cargo anteriormente ocupado, e dar-se-á por exame médico a cargo do BERT-Prev, onde fique atestado que não subsistem os motivos da aposentadoria, né? Então, não existiram os motivos para a concessão da aposentadoria, e por isso é feita então a reversão. Então, relaciona a reversão com reverter a aposentadoria do servidor. Já a reintegração é o reingresso do servidor ao serviço da administração, necessariamente no cargo anteriormente ocupado, e decorrerá sempre de decisão judicial ou administrativa. Então, pode ser decisão judicial ou administrativa, em revisão de processo demissório. Então, foi revisionar o processo de demissão, e aí se dá com ressarcimento de vantagens. Então, o que aconteceu nesse caso em específico? O servidor ele foi demitido, posteriormente ele entrou com um pedido de revisão do processo e foi visto que aquela demissão foi legal. Por decisão judicial ou administrativa, foi cancelado, foi anulado a demissão, e determinado, então, o reingresso do servidor ao serviço público. Como a demissão foi considerada ilegal, esse reingresso ele é feito com ressarcimento dos prejuízos, com ressarcimento das vantagens que o servidor deixou de receber enquanto esteve afastado, atualizados monetariamente, né? Então, o valor ainda atualizado. E, por fim, o aproveitamento, o último conceito que a gente viu lá, que também estava correto, é o retorno a cargos públicos de funcionário colocado em disponibilidade. Disponibilidade quando o servidor fica à disposição da administração. Então, se o cargo é extinto, por exemplo, o servidor que até então ocupava aquele cargo pode ser colocado em disponibilidade até o seu adequado aproveitamento em outro cargo compatível com as funções que ele exercia. Próxima questão. Considerando o Estatuto dos Servidores de Bertioga no que diz respeito à posse ao exercício do servidor de Bertioga, assinale a alternativa correta. A posse ocorrerá no prazo de 15 dias da notificação para tanto. No ato da posse, o servidor apresentará como condição indispensável ao ato declaração de que não exerce outro cargo, emprego ou função pública inacumulável. Estrangeiros podem ser investidos em cargos públicos municipais e o exercício do cargo deverá obrigatoriamente ter início no prazo de 15 dias. E aí? E nossa alternativa correta é a letra B. Embora não tenha assinalado aí, mas é a letra B. De fato, consta lá no artigo 16, parágrafo 3º, no ato da posse, o servidor apresentará como condição indispensável ao ato declaração de que não exerce outro cargo, emprego ou função pública inacumulável. A incorreção é que falava que a posse tem o prazo de 15 dias, né? E, na verdade, o prazo para tomar posse é de 30 dias.
Então, 30 dias a contar do ato de convocação do aprovado, que é o mesmo prazo para entrar em exercício. Então, 30 dias o prazo para entrar em exercício, depois da data da posse. A C falava que estrangeiro pode ser investido em cargo público. Não, de acordo com o artigo 9º, são requisitos para investidura no cargo: nacionalidade brasileira, não fala em estrangeiro. Então, nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos, quitação com obrigações militares e eleitorais, aptidão física e mental e nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. E são essas, né? Então tá certo. Alternativa B, a nossa resposta correta. Próxima questão: de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos de Bertioga, o funcionário que cometer insubordinação grave em serviço, ele está sujeito a que penalidade? Demissão, advertência, suspensão ou exoneração? Ele vai ser aplicado a ele a penalidade de demissão. Está lá no artigo 108 da legislação, que traz o rol aí de crimes sujeitos a pena de demissão, sendo eles crime contra a administração pública, abandono de cargo também seja pena de demissão, inassiduidade habitual ou desídia no desempenho do cargo, improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, insubordinação grave em serviço. Então, resposta da nossa questão: insubordinação grave em serviço. Ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem, aplicação irregular de dinheiros públicos ou lesão ao erário, revelação de segredo apropriado em razão do cargo e acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções. Eu destacaria aí, que pode gerar dúvida, essa revelação de segredo e a própria insubordinação grave em serviço, essa incontinência pública e conduta escandalosa também, que às vezes pode gerar alguma dúvida: será que isso se caracteriza, né? É aplicada a pena de demissão? Porque tem alguns aqui que são bem fáceis da gente identificar que a penalidade vai ser demissão mesmo, né? Então, crimes contra a administração pública, improbidade administrativa, ofensa física, salvo em legítima defesa, aplicação irregular de dinheiro público. Enfim, então esses que envolvem crimes, né? Fica mais fácil da gente identificar aí que a pena a ser aplicada é a de demissão. Ainda, será aplicada a pena de demissão ao servidor que seja reincidente e tenha acumulado mais de 30 dias de suspensão. Então, reincidente na aplicação da penalidade de suspensão, acumulado e que tenha acumulado mais de 30 dias no período de 5 anos. Ou ainda que não seja reincidente, que tenha acumulado mais de 90 dias de suspensão no período de 5 anos. Gravem aí. De acordo com o Estatuto de Bertioga, conceito de abandono de cargo é a ausência do serviço sem justa causa por mais de 45 dias consecutivos. Inassiduidade habitual: a falta ao serviço durante o período de 12 meses consecutivos por mais de 45 dias interpoladamente sem justa causa. C. O prazo máximo de aplicação de suspensão é de 60 dias. E D. A ação disciplinar prescreve em 5 anos quanto às infrações puníveis com demissão. E aí? Nossa resposta correta é a letra D. De fato, a ação disciplinar prescreve em 5 anos com relação às infrações puníveis com demissão. Vamos observar a incorreção das demais alternativas. Então,
O que configura abandono de cargo, perdão. Ausência intencional, ou seja, injustificada ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, ou seja, faltou por 30 dias seguidos, né? Não justificou, não informou o motivo pelo qual está faltando. Então, isso caracteriza abandono de cargo. Inassiduidade habitual é a falta ao serviço, também sem causa justificada, nesse caso intercaladamente, né? Durante 12 meses, durante o período de um ano, por 30 dias para o servidor que cumpre jornada de trabalho diário e 2 meses ao servidor submetido à jornada de trabalho por turno ou plantão. A suspensão, ali a alternativa C falava que o prazo máximo de suspensão é de 60 dias, na verdade o prazo máximo que a suspensão pode ser aplicada é de 90 dias, então pode ser aplicada até 90 dias. E depois a D falava que a ação disciplinar prescreve em 5 anos quantas infrações puníveis com demissão. É isso mesmo, está lá no artigo 111. A ação disciplinar prescreve em 5 anos quanto às infrações puníveis com demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Em 2 anos, quanto às puníveis com suspensão. E em 180 dias, quanto às puníveis com repreensão. Gravem esses prazos, gente. Façam. Não fizeram mapa mental, mas tenta lembrar aí, revisar na legislação mesmo, né? Aquilo que vocês grifaram, os prazos que vocês grifaram. E prazo, informação numérica, isso tudo é bem cobrado em prova. Então, revisem isso, gente. Revisem. Certinho? Então, fico por aqui. Finalizamos mais uma aula de questões. Espero que tenha sido clara e compreensível para todos. Desejo boa sorte na prova. Vão com fé, vão com tranquilidade, com a certeza de que vocês fizeram o melhor de vocês e com paciência e tranquilidade e sabendo no que você foi para fazer ali, vocês vão conseguir chegar lá e fazer uma boa prova. Fico por aqui, boa sorte novamente, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.